O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, da carta de São Paulo aos Efésios, que nós ouvimos hoje como primeira leitura desta Santa Missa, São Paulo trata da teologia do sacramento do matrimônio. E começa dizendo assim: vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Falando de uma solicitude, de uma doação, para que todas as pessoas sejam atendidas. Uma solicitude para com todos, um amor, uma boa ação, para ir ao encontro de todos aqueles, para ser agradável com todas as pessoas. Mas em seguida, fala a respeito da submissão das mulheres aos seus maridos. E que, à primeira vista, e sobretudo a aqueles que são adeptos de um movimento feminista que traz ideias ruins para a vida da sociedade, começam a trazer como que uma palavra de desânimo diante daquilo que São Paulo diz nesses versículos, porque diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas diz, submissas aos seus maridos como ao Senhor. Essa relação de submissão não é uma relação de escravidão. Mas diz, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Porque ele vai comparando a relação matrimonial com a relação que Cristo tem com a sua igreja. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja, diz São Paulo. A realidade matrimonial, a realidade da constituição da família a partir do sacramento do matrimônio representa a união de Cristo com a sua igreja. Isso é um grande mistério e é algo extraordinário. E São Paulo apresenta exatamente isso: como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. No sentido dessa solicitude, de ser um apoio, de estar juntos e de que, de fato, cada um viva de acordo com a vocação para a qual foi chamado. O marido, de fato, assuma a sua responsabilidade, a esposa viva essa solicitude e submissão ao seu marido. Mas quando alguém diz assim, mas isso é muito exigente, é uma palavra forte que São Paulo está dirigindo às mulheres, de repente, São Paulo dirige uma palavra aos homens, que é extremamente mais exigente até do que a palavra que foi dirigida às mulheres. Olha o que São Paulo diz aos maridos: maridos, amai as vossas mulheres. De que jeito? Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E aí, se você começa a fazer uma meditação e perguntar, como é que Cristo amou a sua igreja? Somos nós a igreja. Como é que Cristo amou o mundo? Cristo amou a igreja, Cristo amou o povo, Cristo amou-nos. E quando nós lemos nos evangelhos, olha, amou-nos e amou-nos até o fim, amou-nos até as últimas consequências. O amor de Jesus por todos nós é o amor da entrega total. Ele entregou a própria vida para a nossa salvação.
Então preste bem atenção. Quando alguém tentar colocar alguma ideia errada na sua cabeça, tentar mudar a sua mentalidade em relação àquilo que é a verdade bíblica, falando coisas que não convêm, pense bem então, se chama as mulheres a serem submissas aos seus maridos, submissas como ao Senhor, numa solicitude pela igreja, as mulheres, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo aos seus maridos. Lembrem-se depois de como é que São Paulo fala aos maridos: amai as vossas esposas, amai como Cristo amou a igreja, por ela se entregou, deu a vida, é uma doação total, de se desprender da própria vida para salvar, de dar a sua vida. Jesus se faz alimento, Jesus se doa totalmente. Então essa é a dimensão do amor que os maridos devem ter para com as suas esposas. E aí define exatamente que a relação matrimonial, ela está baseada sobretudo no amor, não um amor qualquer, não um amor do mundo, não um amor que está baseado no prazer, mas num amor doação, num amor santidade, porque casamento é isso, casa-se, aí vou casar para ser feliz simplesmente. Então aí na primeira dificuldade que aparece, acaba desfazendo, como muitos pensam que é descartável e tem prazo de validade determinada. Mas casa para ser santo, estabelece a relação matrimonial para viver a santidade, numa santificação mútua. A mulher santifica o marido santifica a mulher, temendo ao Senhor, sendo solícitos uns para com os outros, e vivendo esse amor que São Paulo fala com tanta propriedade. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mas ele continua ainda. Essa entrega de Jesus pela igreja, ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra, quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, respeitando-a, amando-a com essa dignidade apresentada por São Paulo. E aí, fique tranquilo, se você está vivendo de acordo com aquilo que São Paulo ensina, fique tranquilo com relação a esses maus pensamentos que tentam incutir na vida da sociedade, na vida das mulheres. São Paulo fala da exigência das mulheres para com os seus maridos, mas fala da exigência dos maridos para com as esposas, e que é extremamente radical naquilo que ele fala. Portanto, se a gente quer viver a felicidade, quer ser feliz, então siga aquilo que é apresentado por São Paulo nesse texto. Depois, São Paulo ainda continua dizendo: ninguém jamais odiou a própria carne, ao contrário, alimenta-a, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. E aí lembra aquela passagem lá do livro do Gênesis, que Jesus já retomou nos evangelhos, e lembra-nos de novo: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, que apresenta então uma dimensão de responsabilidade, tanto do homem para com a mulher. O homem, na idade da maturidade, quando ele é capaz de assumir a responsabilidade, então deixa o seu pai, a sua mãe, deixa a sua casa e se une à sua mulher. E essa união é que representa a realidade da união de Cristo com a sua igreja, que é essa unidade íntima, representada então, como São Paulo diz, é um mistério grande que eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. Essa é a realidade matrimonial, que é para trazer ao nosso coração e para a vida da sociedade essa dimensão santa, essa dimensão que é de santidade na vida matrimonial. É a maneira então de você viver a fé na vida da família e saber viver bem o matrimônio segundo os desígnios de Deus. E aí eu aproveito essa palavra tão linda de São Paulo para falar com você que se prepara para casar, que se prepara para constituir família. Lembrem-se, se você disser simplesmente: vou me casar para ser feliz, lembre que é uma realização plena que se dá com a presença de Deus, com o objetivo de fazer com que a sua esposa seja santa e ela fazer com que você seja santo. Trilhar um caminho de santidade na vida matrimonial. Que Jesus ilumine a sua história, ilumine a sua vida,
para que assumam uma vida matrimonial com responsabilidade, com muito zelo, com solicitude, para amar como Cristo amou a sua igreja. Que você e toda a sua família sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.